Obrigado por vir aí, pô. Eu que agradeço, querido. Vocês são uma referência para nós, é uma honra. Então, hoje nós vamos falar de como funcionam os seres humanos e, bom, e eu tenho certeza, assim, pelo menos da minha parte, a gente vai orbitar bastante os adolescentes. Seres humanos e suas nuances. Pois é, que são todos muito interessantes, né? O mais interessante nesse caso é como a percepção deles de tempo é completamente diferente de nós, né? Então eles falam de um ano como se fosse um tempão, e pra eles é mesmo, né? E pra gente um ano é daqui a pouco, né? É. E até os tempos que a gente tá vivendo agora, né? A superexposição a redes sociais, a informações, ainda que não redes sociais, a informações, até o hábito de consumo. Hoje a gente não espera, hoje uma criança não espera mais para assistir o desenho, né? Não espera mais TV Globinho, agora tem infinito. É verdade. Então tem um monte de... É verdade, a gente tinha horário para assistir. Então isso eu suponho que isso tem impacto até na maneira de funcionar em relação ao mundo, né? Porque, veja, a gente teve que aprender a esperar para ver o filme da Tartaruga Ninja, né? Eles não precisam esperar por quase nada hoje. A gente vai falar sobre isso. Andréia, beleza. Então, você estava me contando aqui antes da gente começar que tu trabalha com pessoas, de certa forma, há um tempão. Né? Sim. Sempre foi o meu objeto de trabalho, se é que eu posso chamar assim. Pois é. Por que tu gosta de gente? Em geral, as pessoas preferem cachorro. Não é? Depende do que quer gostar, né? Já começa por aí, né? Boa. Depende muito do que quer gostar. O ser humano sempre me desafiou muito. Eu falo assim que tem uma cena da minha infância que ela é emblemática. Os meus irmãos são todos mais velhos que eu. Minha mãe engravidou de mim e ela já era laqueada. Tá. Ué? Oxi, então você é um milagre. Eu sou sei lá o quê. Não sei que nome que eu dou pra isso. Eu sou um acontecimento. Tá. E aí eu nasci, meus irmãos eram mais velhos, então eles odiavam brincar comigo, eles nem queriam. Então eu lembro dessa cena, eles brincando e eu sempre num canto da casa observando. Então observar pessoas era o meu principal divertimento. E até hoje é assim, por exemplo, eu me divirto muito com experiências sociais. Tipo, vou para um shopping, sento numa mesa e passo o dia ali olhando. Eu vou fazendo indagações, eu vou vendo, aí eu vejo um pai com a filha, eu vejo não sei o que lá. Aquilo eu viajo milhares de horas ali naquele ambiente. Então, gente é um negócio que me interessa muito, em todas as suas perspectivas. As boas e as ruins. Gente é um negócio que fantástico. Pra mim, vou dizer que é um pouquinho parecido também. Eu meio que converso com uma pessoa interessante e diferente todo dia quase. É mesmo. Né? Então, eu não vou pro shopping observar as pessoas, mas eu acesso às mentes das pessoas, que é um privilégio que pouca gente tem, né? De trocar ideia com as pessoas que eu troco ideia, né? Com você, então. Então, pra mim, é um pouco assim também, de entender o que tem aí atrás dos seus olhos, sabe? Como é que você... Qual é a lente que você usa pra ter a opinião A? Vamos trocar uma ideia? Vamos ver, me conta aí como é que tu opera, como é que você chegou até aqui, né? Quais foram as decisões que você tomou? E é sempre uma história muito maneira, e pra mim eu fui ficando melhor na habilidade de conseguir entender melhor por que uma motivação das pessoas, por que elas gostam de alguma coisa, por que elas defendem outra e tal, com algumas dicas. Então, por exemplo, se eu sei a idade de uma pessoa, eu consigo já inferir algumas referências que eu posso usar, que fazem sentido ou não, né? Me ajudam no meu trabalho. Pessoa. Se eu sei de onde vem, por exemplo, já dá para ter uma ideia de cultura, de como é que... por que aquela pessoa fala daquela forma. Então, conversar, pra mim, é uma senhora porta de entrada pra pessoa que tá trocando ideia comigo. E de fato, seres humanos, além de serem muito interessantes, eles são muito diferentes uns dos outros. É isso. Quando as pessoas dizem assim, eu gosto mais dos animais, não sei o quê. Eu amo os animais, mas o animal ele é muito óbvio. O ser humano, por exemplo, hoje na Terra nós temos 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas diferentes. O cachorro ele é muito óbvio. Ele é carinhoso com quem ele gosta. Dificilmente... Aliás, nem sei casos, mas o animal ele não vai matar, por exemplo, a progenitora. O animal mata por fome ou por necessidade. Ele é violento quando ele se sente ameaçado. Ele é muito óbvio. O ser humano não tem obviedade nenhuma. Você pega uma Richthofen da vida que mata os pais. Então, você não vai ver isso no mundo animal. Dificilmente você vai ver isso no mundo animal. Então, o ser humano ele traz uma possibilidade
Eu acho muito legal. Eu acho muito diferente. É muito legal, é muito diferente mesmo. Mas aí a filosofia que te colocou nesse mundo de pessoas, como é que a filosofia te ajuda, então, a entender as pessoas? A filosofia, eu falo que todo mundo deveria fazer filosofia desde que nasceu. Assim, filosofia é a mãe de todas as ciências. Filosofia é como se ela fosse a estante e as outras vêm dentro da estante, são os livros, né? A psicologia nasce da filosofia e tudo aí, astronomia, matemática, música nasce da filosofia. A filosofia, ela te amplia demais, porque ela te leva a reflexões. E ela que te põe nessa posição de observador, de perguntar o porquê das coisas. E aí eu acho que é uma arte fantástica. Talvez essa seja a grande questão em relação a pessoas. É você conseguir ter esse posicionamento de se perguntar o porquê sem julgar. E quem faz isso é a filosofia. Então a filosofia nasce da arte do espanto, né? A filosofia é a ciência do espanto. Como que a filosofia nasce? Tales de Mileto estava andando aí de bobeira, cai dentro de um buraco e passa a noite dentro desse poço. E a única coisa que ele via era o buraco do poço. Ele olhou para cima. Olhando para cima, ele se espantou com os astros, com as estrelas. E ali nasce a filosofia, ali nasce a reflexão. Então, a filosofia, ela te dá esse posicionamento de afastamento e reflexão. Então, um filósofo, dificilmente ele vai julgar condições, opções das pessoas. Fulano usa isso, fulano faz aquilo, fulano transa com um beltrano. O filósofo, ele não está a serviço do julgamento, ele está a serviço da observação. Quer coisa melhor para trabalhar com o ser humano do que isso? A arte da observação? É verdade. A filosofia é a arte da observação e a arte do espanto, do não acostumar-se. Então, a cada nova possibilidade de pessoa, a filosofia vai te dar esse afastamento. E isso eu sempre achei fantástico. Por que eu escolhi filosofia? Eu tinha um tio que ele entrou no seminário. E aí saiu, mas tinha cursado filosofia. E se casou, enfim. E ele ia na minha casa e ele era o único discurso que me chamava atenção, porque ele tinha uma perspectiva diferente sempre de tudo. Então ele falava de política, ele falava de comunismo, mas ele falava de progressismo, ele falava de tudo ali, e uma visão muito lúcida, sem julgamento, sempre sem julgamento. E eu falava, eu quero ser isso. Quando eu crescer, eu quero ter essa leitura de mundo. E a filosofia é uma paixão. Eu entendo, eu gosto muito de conversar com gente que estuda, que se dedica, o que gosta de filosofia, justamente por causa desse afastamento para falar das coisas, sabe? Porque eu também, eu gosto disso, eu gosto de quando a gente é capaz de... Porque eu acho que isso ajuda a gente a desenvolver o pensamento crítico no fim das contas. É isso. Né? E o pensamento crítico tá meio em falta de uma forma geral, né? A gente está vendo uma sociedade que segue seus heróis de uma forma cega. E se a gente for falar do ponto de vista político... Exatamente. É a falta do pensamento crítico que faz com que a gente se encaixe tão cegamente numa em caixinha. Qualquer coisa. E é tão interessante quando você traz essa palavra pensamento crítico, porque essa é a arte do filósofo, é o pensamento crítico. É você poder olhar para alguma coisa e avaliar sem passionalidade. Então, assim, eu falo muito, especialmente, acho que é o mundo, inclusive, não é o Brasil, que tem esse viés atualmente muito de política, de direita e de esquerda, e qualquer coisa que você fale, leva-se para esse viés. Não é sobre isso. É sobre ter pensamento crítico. É sobre olhar o que é bom e o que é ruim em todas as possibilidades, em todas as perspectivas. E ainda ir um pouco mais além, né? O que é bom e ruim para mim. Porque o bom e ruim para mim pode não ser bom e ruim para você. É verdade. O que é bom para mim, eu faço muito esse movimento com as pessoas. Tal coisa é tão bom. Eu falo, bom para quem? A própria ideia de bom e ruim, ela é, sei lá, discutível, né? Porque é diferente do que é verdade. Porque, como você disse, o que pode ser bom pra mim pode não ser pra você, né? Então, mas o ser humano, a gente... Mas é engraçado, porque até isso a filosofia faz, né? A filosofia te dá as 3 verdades universais, o bom, o belo e o verdadeiro. Essas 3 verdades universais, elas existem sim um conceito. Por exemplo, o que é bom? Bom é aquilo que prestigia o bem-estar de todos envolvidos na situação. Esse é o bom. Bom, um psicopata diria algo diferente. Tá vendo que isso, o que ele chama de bom não é bom? É um bom dele?
É aquela história da piada. A piada é boa quando todo mundo ri. Quando alguém está sendo ofendido, já deixou de ser piada. Então, o bom, ele passa pela mesma perspectiva. O belo. A filosofia vai dizer que belo é aquilo que tem harmonia. O belo é o harmonioso. Aristóteles vai dizer isso. Tá. Quase a harmonia divina. Tanto que quando alguém é bonito, você fala, nossa, fulano é uma deusa. O belo é aquilo que tem uma harmonia que aponta para o divino. Quando você pega a natureza é extremamente harmônica. Você olha uma montanha, você olha um mar, você olha extremamente harmônica. Então, o belo é aquilo que traz harmonia. Tanto que as estátuas gregas, consideradas as mais belas da humanidade, elas tinham padrões estéticos harmônicos, 100% harmônicos. Então, até isso, a filosofia, ela foge da subjetividade. Todo mundo acha que filósofo é nego viajadão. Pelo contrário, filosofia, ela te dá muitas firmeza de entendimento e ela te leva para fora da subjetividade. O que é, o que não é, não é. Mas mas deve ter tido vários desses conceitos aí que foram desafiados ao longo da história da filosofia. Foram e são, né, até hoje. E é isso que é maneiro, né? A possibilidade de desafiar esses conceitos aí.